Essa mensagem eu quero dedicar para dois amigos que, em uma semana, cada um deles perdeu a sua mãe. E junto a esses dois amigos, eu também quero me dirigir para você que, que sabe, perdeu aí o pai, a mãe, o irmão, um amigo, uma amiga, e ainda muitas vezes sofre por essa perda. Palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. Há tempo de morrer e tempo de nascer. Essa frase, ela é uma frase muito profunda, está na palavra de Deus, no livro de Eclesiastes, e ela traz consigo uma mensagem sobre a vida e sobre a morte. Ela traz uma mensagem sobre o propósito da existência humana. A vida é um presente de Deus. O salmista, no Salmo 139, versículo 13 e 14, escreveu: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Encontrar com uma mulher grávida é o mesmo que se encontrar com uma tela de arte que Deus está pintando com as suas mãos. O tempo é parte do propósito da existência humana, até mesmo na morte. Até mesmo na morte. O Salmo 116 afirma isso, que até mesmo na morte, por sermos, sabe, especiais para Deus, até mesmo no momento de perda, Deus ele se utiliza daquela situação para realizar algo bem específico. Muitos acabam vivendo as suas vidas como se a morte fosse algo inevitável. Todavia, nenhum de nós sabe se vai de fato morrer. Afinal, pode ser que Jesus volte antes, e se Jesus voltasse nesse exato momento, eu ainda estou vivo, você também está vivo. Então nós não podemos encarar a morte como sendo algo inevitável. O fato é que por causa da queda em pecado, a morte ela passou a ser uma intrometida na nossa vida. Todavia, a morte não é o fim de tudo. Foi Jesus quem disse: porque Deus amou o mundo tanto, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É, se há morte por causa do pecado, ouça a palavra de Deus. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se tem morte por causa do pecado, tem vida eterna por causa de Jesus. De fato e de verdade. Mesmo que, sabe, mesmo que por causa de nós, do pecado, a morte nos traga dor, tristeza, em Cristo Jesus, morrer é lucro. Caríssimos, você saberia me responder o motivo pelo qual nós cristãos celebramos a Páscoa? O objetivo do diabo é destruir a vida. Na verdade, se formos olhar para a palavra de Deus, Satanás é um serial killer. E Jesus, ele disse que o diabo, o objetivo dele é matar, roubar e destruir. O diabo, ele, digamos, é o causador da morte porque foi ele quem lançou o pecado no mundo. Todavia, na carta aos Hebreus, está escrito que o diabo, ele é senhor da morte. E é nesse contexto que nos convém compreender o que é Páscoa. Deus ordenou sacrificar um cordeiro, o cordeiro, e aspergir o sangue nos umbrais da porta. Quando o anjo da morte passasse lá no Egito, o sangue do cordeiro iria indicar que naquela casa ele deveria passar por cima. O sangue do cordeiro impedia a morte afligir o morador daquela casa. E Páscoa significa exatamente isso. Deus passou por cima da morte. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, tira o pecado do mundo. Ele venceu a morte. Ele venceu o Senhor da morte. A morte só é capaz de atingir os filhos e as filhas de Deus por causa do pecado. Mas o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, garante a vitória sobre a morte.
Jesus é Senhor e doador da vida. Ele venceu a morte. Ele vive. E os que vivem crendo nele, os que morreram crendo nele, também vivem. A palavra de Deus era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. Como é bom estarmos nesta luz. Deus te abençoe. Meus sentimentos para cada um de vocês que perdeu aí um ente querido, e que essas palavras tragam consolo e certeza para a sua vida. Um forte abraço, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.